Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso Talk Churras. Sem churras, né, gente? A carne tá cara, aquela coisa toda. Mas não a gente tá recebendo aqui todos os prefeituráveis, a maior cidade da América Latina, a cidade de São Paulo. Eu tenho aqui o prazer, a honra de apresentar para vocês agora candidata, porque já passou inclusive pela convenção, já posso chamar de candidata, Marina Helena do Partido Novo. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham. Prazer é meu. Escuta, candidata, então. Candidata, formalizada. Formalizada. Sem chance de desistência. Sem chance de desistência. Vai estar lá na urna, que delícia poder digitar o meu número, que emoção. E se o Pablo Marçal te convidar para ser vice? Bom, Paulo, agora a gente tomou uma decisão, a gente já tem a chapa, sou eu, meu vice, que é o Coronel Priel, que é um cara sensacional, super respeitado na parte de segurança, foi um dos idealizadores do Copom, então do Centro de Controle e Operação da Polícia Militar lá, então tem uma ideia super boa de juntar a tecnologia, né, para a gente poder fazer o enfrentamento do crime aqui na cidade. O Pablo entrou agora, né, vamos ver também, não sabemos, né, vamos ver os nomes que vão estar nas urnas, a gente sabe até, né, um que entra sempre, depois não vai até o final, então... Até que dia mesmo é o prazo final? A gente tá falando... As convenções... eu nem lembro. Início de agosto, não é? Eu acho que é início de agosto. Mas já, eles marcaram, né? Acho que a do PRTB foi marcada do mesmo dia do Nunes. Então eles vão estar lá. Eu te pergunto isso porque a direita está muito dividida nessa eleição, né? Tem uma parte que foi com o Ricardo Nunes, através do Bolsonaro. Mas o Nunes não é de direita, né? Então, mas me refiro, não que ele seja de direita, mas que uma parte do bolsonarismo lógico. Foi com o Nunes. Aí você tem uma outra parcela das pessoas mais à direita, mais liberais, que estão contigo. E tem uma outra parcela que agora está com o Pablo. Você não acha isso muito negativo, essa fragmentação? Não acho. Se a gente for olhar... Bom, a gente então é isso, né? A gente tem a esquerda, que são socialistas, que é o Boulos, a Tabata e Civel da Atena também, né? Que estão ali do mesmo lado. E tem o Nunes, que eu vejo como centrão, e eu e o Pablo do lado da direita. Se a gente pegar, por exemplo, as eleições presidenciais, no final das contas, a Tebet e o Ciro depois elegeram Lula. Então, uma coisa é o primeiro turno, para isso você tem 2 turnos, né? Eu vejo que é isso. Primeiro turno, acho que você sempre tem que votar no melhor. E é por isso, se não fosse assim, imagina, ninguém teria surgido. Imagina, eu estava olhando esses dias a pesquisa do Zema na primeira eleição. Agora, um dia como hoje, 2% nas pesquisas, tinham 6 outros candidatos na frente dele. Um deles era até o hoje presidente do Senado, Pachecão, também estava naquela disputa, olha que loucura. Então, e acabou sendo eleito. Então, eu acho que essa coisa, a eleição majoritária, não dá para saber. Outra coisa que me chama muita atenção, quando você pega a pesquisa espontânea, o número de pessoas sem candidato ainda é elevadíssimo. Aí quando você solta os nomes, a pessoa diz, mas isso também na hora a pessoa fica mal de não dizer em quem vai votar, ela vota. Agora, acho que tudo pode mudar. Nem começaram os debates ainda. A gente sabe que o brasileiro se interessa por eleição também lá na frente, né? Não vejo que seja algo que... É sempre nas últimas semanas. Sempre nas últimas semanas. Então acho que tem muita água aí para rolar. Mas, Marina, eu te faço essa pergunta porque em todas as eleições, quando um candidato ele não alcança pelo menos 2 dígitos num determinado período, vem a pressão para que esse candidato se retire para apoiar alguém. Sim. Eu vi um movimento recente do Partido Novo no estado do Amazonas, que inclusive deve se concretizar nos próximos dias, da professora Maria do Carmo Cefair, que é candidata a prefeita lá. Ela vai retirar a candidatura dela para estar de vice na chapa do capitão Alberto Neto, que é o candidato do PL lá em Manaus, do Amazonas. Ou seja, é um movimento. É uma chapa super forte. Do Novo sair de protagonista para ser vice. Você não admite nenhum tipo de possibilidade disso. Hoje aqui em não São vejo. Paulo. Aí eu acho que isso aí é cada caso. E aí depende muito... Assim, o Novo, a gente ainda é um partido que eu digo chato. Chato no sentido de que a gente toma cuidado com quem a gente se junta. A gente precisa ter total... Enfim... A gente é um partido que não tolera ficha suja, né? Temos os nossos princípios, temos o nosso viés em relação à economia, a gente tem os valores. Então, é caso a caso.
Então, dependendo da cidade, faz sentido, porque tem um alinhamento de forças. E aí a gente quer governar e fazer o bem na vida das pessoas. Isso no passado não fazia sentido, né? Porque o Novo não coligava, não tinha uma coisa assim. Não, agora está aberta a coligação. Aliás, o próprio governador coligou na última eleição. Isso é caso a caso, é estudado. E, de novo, agora isso a gente faz ou não de acordo com as propostas para a cidade, o que faz sentido ou não. O que é o Novo hoje? Porque a gente viu vários novos aí ao longo desses anos, né? Um novo talvez mais ligado ao João Amoedo na sua formação. Aí depois a gente viu a saída do João Amoedo, a ascensão de algumas figuras ali no partido. O que é o novo hoje? Porque, por exemplo, no caso do Amazonas, ele está sendo vice de um bolsonarista. Muita gente diz que o Novo é um partido meio apêndice do bolsonarismo. O que é o Novo? Qualquer um de direita agora é apêndice do Bolsonaro. É isso, não existe mais. A direita agora é extrema-direita, fascista bolsonarista. É isso, esse é o título. Quem não é? Aí você vai me dizer agora que quem é direita? O Nunes virou direita? Ou é PSDB agora é direita? Não é, né? Então venhamos, convenhamos. Então agora a verdade é que qualquer coisa que não seja o PL é apêndice do Bolsonaro, e eu vejo que... Então, assim, isso é muito ruim. Porque, no fundo, o que acontece? São valores. O que eu acredito que seja direita, Paulo? Acho que é mais fácil a gente falar assim. Primeiro... Porque é um conceito muito abstrato. É um conceito abstrato. O que eu aprendo hoje como uma direita, tá? Primeiro, tem uma questão, sim, de como que você acredita na questão da segurança. Então, a direita não passa pano para bandido. Né? Lugar de bandido é na cadeia, acabou. Então não tem essa coisa de que é vítima da sociedade, etc. A grande diferença para mim de direita e esquerda é essa. A direita não adota o vitimismo. A esquerda é do vitimismo, do nós contra eles. É aquele que é o opressor e o oprimido. Então são mulheres contra homens, né? Negros contra brancos, crianças contra idosos contra... Sabe, assim, é uma loucura. Por quê? Porque todo mundo é vítima. Eu sou vítima. E a direita tem uma outra visão em relação a isso, que é, assim, uma visão de superação, de pessoas honestas, trabalhadoras, que acreditam que pode mudar a sua realidade, né? Eu vejo muito por esse lado. Em relação à economia, é isso, a gente é a favor de mais relações de trocas voluntárias e menos Estado. Então, assim, são questões... Educação que ensine, que de fato possa transformar a vida do cidadão e não que ensine todes, pronome neutro, ideologia. Então, assim, é uma visão diferente das diferentes pautas, sabe? Eu pelo menos interpreto essa coisa de direita definindo o conceito de propriedade privada. Eu acho que propriedade privada diferencia bem as pessoas que talvez estejam no espectro mais progressista, no espectro conservador. Mas aí tem uma coisa no meio de toda essa sua fala. A cidade de São Paulo nunca elegeu ninguém de direita. Se você for analisar, por exemplo, os últimos prefeitos, nos últimos 20 anos, eu particularmente não identifico ninguém de direita. O eleitorado paulistano não se classifica como um eleitorado de direita. Minha dúvida é, como é que alguém de direita se elege num cenário desse? Vou te dizer, por isso que São Paulo deixou de ser o que era. Lá nos bons tempos, Faria Lima, Prestes Maia, essa turma que era de direita, era o auge de São Paulo. São Paulo atraía todo mundo. Eu vim há 20 anos para São Paulo, Paulo, para mudar minha vida. Eu cresci numa periferia do Maranhão. E eu vim para cá. E São Paulo me deu tudo, entendeu? Agora, por quê? Porque era essa cidade que dava oportunidade, que a pessoa vinha com grandes sonhos para ralar e mudar de vida. Agora não. Desde que mudou, a gente está indo para um lugar muito ruim. Eu falo, nos últimos 10 anos, a cidade de São Paulo, a nossa economia encolheu 16%. É uma hecatombe, entendeu? A gente tinha 5 mil moradores de rua, hoje são 80 mil. A gente talvez fale aqui da Cracolândia. Cara, o meu medo da Cracolândia é que você pode ter 80 mil usuários de crack amanhã. Porque a rua não é um lugar... é um lugar muito hostil, não é lugar das pessoas estarem, a gente precisa mudar isso. E a gente vê só multiplicar. Por exemplo, o plano de metas agora do prefeito fala o seguinte: assistência social tem que atender 1.900.000 pessoas. Como assim? A gente quer que 20% da nossa população seja dependente de assistência social? Não quero. Eu quero formar essas pessoas, levá-las para o mercado de trabalho e que elas tenham, sim, uma dignidade, entendeu? Então, eu vejo que a gente abriu mão disso.
sabe? E isso foi muito ruim. Por exemplo, os 3 prefeitos que a gente teve aqui de esquerda mesmo, né? Erundina, Marta e Haddad, os 3 têm em comum o seguinte: saíram com as piores taxas de aprovação, as piores. Nenhum se reelegeu e conseguiu fazer sucessor. Olhe bem. Então, o paulistano tem que puxar pela consciência o que já aconteceu de fato na hora de votar. Eu acho que é meio que por aí. Mas é muito isso que você falou. A gente alterna entre a esquerda, por exemplo, esses 3 que eu te falei, e esse centrão fisiológico. Agora, independente, o que eu vejo que tem em comum é o seguinte: todo mundo vem com uma grande frente ampla, sabe? Grande frente ampla, cheia de gente que no final você tem que colocar dentro da prefeitura. Essa que é a grande verdade. A prefeitura hoje ela é um belo cabide de emprego, lugar para parasita. Você pega todos os contratos, tem um monte de coisa terceirizada, tá tudo aí na mão dos mesmos, né? A gente sabe muito bem que é um belo jogo de cartas marcadas. Uma prefeitura que gasta muito, é um absurdo, Paulo, assim, é 2,5 vezes o gasto por habitante da média das capitais do país. 2,5 vezes para um serviço péssimo. Quando a gente olha os rankings, educação lá atrás, saúde lá atrás, zeladoria lá atrás. Então, assim, poxa, não é possível, é tanto dinheiro, tá indo para onde? Aí a gente vê. Por quê? Porque na hora que você faz, de fato, um pacto com essa turma toda, você não vai trabalhar pela população. Mas, Marina, como é que o Novo interpreta a maioria política? Porque, por exemplo, querendo ou não, o sistema político obriga quem está no poder, seja ele de esquerda, de direita, a sentar com os caras para negociar, para conversar. Como é que vocês fazem? Na visão do Novo, vocês fazem o quê? Então, o nosso governador foi reeleito no primeiro turno, sinal que ele soube fazer, né? Eu vejo por aí. O Zema fez um secretariado completamente técnico, pegou um estado absolutamente quebrado e conseguiu negociar. Tinha um deputado apenas na Assembleia e mesmo assim conseguiu... Não é eu que estou falando que ele fez um bom mandato, tá? A população que o reelegeu no primeiro turno. A gente, por exemplo, tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva, em Joinville, que tem 93% de aprovação. Os outros prefeitos que a gente tem, todos com aprovação acima de 80%. Paulo, então, como é que essa turma governou? Como é que pode? Colocando gente honesta e competente. E aí, tem um outro jeito de você fazer política, que é, o vereador ali tá vendo que tá tudo dando certo, que a população tá feliz, ele vai ser reeleito. Então, faz sentido também os acordos serem para melhorar a vida da população. Tem 2 formas de fazer, entendeu? Eu acho que, infelizmente, a gente aqui na cidade está fazendo da forma errada. Mas existe uma outra forma, que é essa. O Zema, para você ter uma ideia, ele foi reeleito com a oposição apoiando, os prefeitos da oposição. Por quê? Vou explicar por quê. Quando ele assumiu, o Pimentel do PT tinha deixado o estado tão quebrado que tinha prefeito que se matou. Porque não conseguia pagar os fornecedores, os funcionários, não tinha nada, não recebia o repasse do estado que deveria receber. O cara entrou num ponto de desespero que levou a se matar. Já pensou o que é isso? Nossa. Uma loucura. E agora o cara viu, tô recebendo em dia, tá tudo certinho, a população tá feliz, o cara vai ser reeleito. Então ele prefere ver o Zema lá do que às vezes o candidato à oposição, entendeu? Porque ele sabe como é que o negócio tá indo. Então eu falo isso, a gente tá tão acostumado com a bandalheira, sabe? Que a gente não sabe como é que é uma cidade administrada direitinho. Na hora que a gente vê uma São Paulo administrada direitinho, é isso que eu quero. Sabe? É o básico bem feito, é a chatinha ali. Na hora que a gente vê isso, eu tenho certeza que o cidadão vai se acostumar. E aí você não volta mais com as más práticas, entendeu? Acho que você consegue deixar legado, sim, de diversas formas. Eu vi, por exemplo, em Brasília, né? Eu fui lá. Você trabalhou lá, né? Eu trabalhei com o Paulo Guedes. Com o Guedes na Secretaria de Desestatização. E eu vi o que foi feito com as estatais. E hoje eles estão tentando desmanchar. A gente está vendo aí várias coisas voltando. Mas está sendo mais difícil, né? Um exemplo é a Vale. A Vale foi uma empresa que até a gente entrar lá ainda não tinha sido privatizada de fato. Porque se você pega, o BNDES tinha uma participação, os fundos de pensão tinham participação. Então, no final das contas, quem de fato administrava a Vale ainda era o setor público. Apesar da privatização, ela não era privada de fato. E foi a venda disso que permitiu que ela de vez fosse privatizada. E por isso que o Manteiga não entrou lá. Então, são coisas que fica legado, entendeu? O que você como prefeita vai privatizar? Então, o primeiro ponto é o seguinte. A cidade já tem muito contrato terceirizado.
meu primeiro ato de campanha, de tudo, assim, a primeira coisa, chegando na prefeitura, que eu vou ter que fazer é revisar todos os contratos. Pente fino em tudo, Paulo. Por quê? Porque tem muita coisa estranha. Muita coisa estranha. Vou te explicar. Na calada da noite, ali do apagão da Enel, né? Numa sexta-feira, logo depois daquele apagão que pegou a cidade de surpresa, foi renovado, tentaram renovar, né? A gente entrou até com mandato de segurança, a gente entrou na justiça para impedir, mas um contrato de poda de árvores, bilhões e bilhões, igualzinho era antes, que não leva em conta a produtividade. Uma árvore arrancada no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, porque a árvore morre, né? Ela chega lá, numa certa idade, ela apodrece e ela morre. Por isso que ela cai, por isso que cai tudo em cima dos fios e a gente tem esse problema na cidade. Isso, em vários lugares, você coloca um chip, é fácil de você resolver, é barato, tá? Então, vários municípios, você pega quanto que é o custo de tirar uma árvore? R$2.000. Em São Paulo, R$28.000. 28 mil reais, cara. Para. Eu falo isso para as pessoas, todo mundo vai parar tudo. Você não vai parar aqui de falar aqui com o seu time, eles vão largar aqui você na mão, não vão mais fazer podcast e vão tirar a árvore, entendeu? Então, é um absurdo. Agora, a mesma coisa, a gente renovou um contrato de lixo aqui na cidade de São Paulo, dezenas de bilhões, você vai ver sem licitação, porque tinha lá uma cláusula que podia renovar. Não foram feitas as coisas que podiam ser feitas. Por exemplo, aqui a gente tem lá coleta seletiva. Mas quanto do lixo é reciclado? 1%. Por quê? Porque essas empresas tinham que investir nisso e não investiram. Porque tinha que ter aterro e não teve. Então, assim, a gente está cansado de gastar muito os tubos de dinheiro, do nosso dinheiro suado. E lá na frente não acontece. Mas de empresa você tem alguma em vista? Por exemplo, SP Obras, tem outras autarquias também municipais? Hoje essas autarquias, muitas delas já são contratadas, já subcontratam terceiros. Eles privatizaram agora a SP Tours, né? Que já vai dar andamento. Exato, acho que foi uma boa privatização. Sem dúvida, tem que tudo que a gente puder. Eu sou a favor. Agora, não adianta nada. A minha sensação em São Paulo é diferente. Não adianta você sair do pirata público para o pirata privado, entendeu? Não adianta. Você vai ter... O que importa é você atender bem a população. Eu não tenho essa coisa. Não é porque eu trabalhei na privatização que eu acho que privado... o privado, com boas metas, não tenho dúvida que ele é capaz de responder melhor do que o público. Por quê? Porque no setor privado você é obrigado a inovar. Mas a Enel prejudica esse discurso. Mas o que aconteceu com a Enel? Eu vou te dar um exemplo. Goiás. Quando eu estava lá no Ministério da Economia, a gente recebeu o Caiado e o time dele lá. Porque eles estavam por aqui com a Enel, que não estava cumprindo o contrato. Ele fez porque fez. Tanto protagonismo que mudou lá. A Enel saiu de Goiás. Entendeu? Porque ele ia lá para as agências reguladoras, não vou sair daqui enquanto vocês não resolverem o problema. Ele tumultuou a vida de todo mundo. Mas isso, para mim, é alguém que seja responsável, entendeu? Então, a gente vê aí os políticos, o nosso prefeito que estava lá assistindo MMA, estava lá, né, vendo a corrida de Fórmula 1, tem aquela turma que pega o protagonismo, que pega a dor da população e diz, não vou sair daqui. Paulo, maior prefeitura da América Latina, Paulo. Maior prefeitura da América Latina. 11 milhões e meio de habitantes que você representa. Não tem liderança maior hoje no Brasil que o senhor presidente da República e o Tarcísio. Não tem. É o prefeito de São Paulo. Tem que ser. Agora não. Agora é uma postura. Eu acho que isso tudo é questão de postura. Você quer ter protagonismo e resolver o problema ou você tá tão cheio de coisas a atender, né? Sim. De todos aqueles que te elegeram e que te ajudaram nisso daí, que a população fique em segundo plano. Como é que você vê as subprefeituras? Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui. Como é que você... Eu vou te mostrar como é que eu vejo. Eu trouxe um presente aqui para você. Não, calma, você não é parasita, então não vai funcionar. Deixa eu ver. Que é isso? Olha, o cheirinho é bom. Cheirinho bom, porque você não é parasita. Esse agora eu falei que eu queria colocar isso aí com bolos, ó. Você pode ler. Marina Helena, antiparasitas, proteção contra, tá vendo aqui, ó? Vem aqui, meu querido cameraman, ó. Marina Helena, antiparasitas, proteção contra invasões de propriedade, acaba na hora com máfias e cabide de emprego, elimina o mosquito da corrupção. Tem até a quantidade de ml aqui, olha que interessante. E agite bem antes de votar.
Tá vendo? Olha, tem todo modo de usar. Aplique Marina Helena em qualquer superfície que tiver corrupção, negociatas, esquemas, cabide de emprego. Criativo isso aqui. Gostou? Bem criativo. É isso aí que você eu vou tá usar. jogando nos caras. Vou jogar nos caras. Ó, qualquer um, secretário, subprefeito, tudo vai ter que passar no teste. Olha lá, ele passou. Se sentiu o cheirinho de tutti-frutti, tá tudo certo. Tudo certo. Não, mas falando sério. Não, mas reduz, não reduz, aumenta, não, eu acho não que não aumenta. Tem que, não. Eu acho que faz o quê? Mantém do jeito que tá, mas coloca a gente séria e competente. Que rua se não estiver resolvendo problema. O que a gente tá querendo trazer para a prefeitura? Eu te fiz essa pergunta. Primeiro que eu fui subprefeito, eu vi de perto o que é uma subprefeitura. Mas eu acho que um dos maiores problemas que eu vi ao longo dos anos nessa questão da subprefeitura é que ela perdeu o protagonismo e o poder. Ela virou algo, pelo menos eu enxergo, como algo irrelevante. Assim, né? Você tem uma certa concentração de gestão em secretarias e a subprefeitura ela virou mais um atendimento. Eu enxergo, pelo menos, a cidade de São Paulo como uma cidade complexa de se administrar e eu defendo muito essa coisa da descentralização administrativa. Totalmente. Eu acho que foi uma ideia excelente. São Paulo é grande demais, é ótimo que você divida, mas aí o que você tem que fazer? Você tem que ter indicadores de todas e, competição. Entendeu? Quem tiver nos piores índices, roda. Assim que você administra, se você fizer isso, aí funciona, né? Que é o que a gente quer fazer. Um ponto que é fundamental é transparência radical. A gente não sabe para onde vai o recurso. É um fato isso. Então, a gente precisa ver quanto que é gasto. Eu quero, assim, na porta da escola da UBS, ter lá gasto por aluno, qual que é aquela escola no ranking da cidade, qual que é a escola no ranking do estado, qual que é a escola no ranking do Brasil, para a gente ver qual que é a nossa tristeza e para que os pais vejam, porque hoje uma escola pública, 100% estatal aqui em São Paulo, é mais cara do que a privada, você acredita? É inacreditável isso. Então, assim, eu quero que a gente tenha transparência total dos contratos, de tudo, para que as pessoas olhem e cobrem. Então, por exemplo, buraco. O cara vai lá, vai tirar uma foto, vai mostrar o buraco, a gente faz um pacote com as operadoras, vai estar tudo ali no seu celular, ele tira e na hora, o que acontece hoje? Manda lá para 56 e ninguém responde nada. É obrigatório que o prestador de serviço diga, vai ser arrumado em tantas horas. E em tantas horas ele vai lá e tira e mostra se estava bom, se foi feito o serviço direito, se não foi. Então a gente precisa mudar. Eu acredito que se você faz isso e coloca metas para os subprefeitos, ninguém quer ser o último, Paulo. Ninguém quer ser o último. O que acontece hoje é que as subprefeituras é isso. Elas não têm também... Elas estão lá, cabide de emprego, indicação dos vereadores. Eu acho que ao longo dos anos, né? Isso, coisa de 5 anos para cá, perdeu-se muito o poder da Perfeito, perdeu o poder, mas o que acontece também? A população também perdeu o poder, entendeu? Porque vai lá e reclama e não dá em nada. O que adianta? O que adianta você perder o seu tempo para aquela... Até acontece, tá? Porque o subprefeito fura fila na hora de colocar o seu... na consulta, entendeu? Na hora, por exemplo, a vara de construção. É uma máfia nas subprefeituras, ainda passa tudo por lá. Pô, em Tocantins é digital, cara. Em Tocantins é digital. Sai um dia uma vara de construção e aí chama as pessoas para uma salinha digital, todo mundo ali. Acabou a máfia dos fiscais, entendeu? Tá todo mundo ali na salinha. Se não tá dentro dos parâmetros, mostra quais são os parâmetros e ali já se resolve. Pô, em 2 dias você tem seu alvará. Agora aqui em São Paulo, 2 anos. Por quê? Porque isso aí o subprefeito tem, entendeu? Na mão. Então, tem que... O que eu acho que a gente precisa... Você não defende eleição para subprefeito? Eu o acho prefeito tem que ser indicado pelo prefeito ou poderia ser votado pela população do bairro? Eu vejo o seguinte, se fosse um cargo eletivo, deveria ser eleito. Se não, eu acho que é uma escolha, assim, a população vota no prefeito para administrar a cidade, toda a parte do executivo. E eu vejo subprefeitos como executivo. Fora isso, a gente tem um legislativo, que a gente vai ter 55 vereadores, né? 56 candidatos, mas 55 vereadores, que aí sim o papel é fiscalizar
né? Principalmente. Mas a sua prefeitura é executar, é garantir que os serviços estão sendo prestados. Então, o que eu vejo das subprefeituras é o seguinte, ele vai ter todo o suporte. Hoje, com a tecnologia, cara, você tem drone, você tem câmera, você pode levar até os carros com aquelas câmerazinhas, você consegue ver o que tá errado, o que tá mal iluminado, se tem buraco ou não no asfalto. Então, a gente tá pegando o que tem de ponta hoje no Brasil. Por exemplo, em Curitiba, essa parte de zeladoria é super bem feita. Em cada estado tem uma coisa legal. Às vezes para segurança, aqui no interior de São Paulo tem vários ótimos exemplos, mas aí o que você faz? O subprefeito, ele vai ter aquela telona ali, sabe, igual de mercado financeiro, aquelas bandas de tela ali, ó, igual você vai lá no Copom, ele vai estar vendo tudo que está acontecendo na sua subprefeitura, e ele vai ver o que está dando certo e o que está errado, e o trabalho dele é mostrar o que está dando errado. E aí, se a gente faz de fato uma transparência radical com as pessoas, todo mundo vai poder mostrar ali o que está acontecendo. E com isso, a gente coloca na rua quem não cumpre contrato. Porque o grande problema... Paulo, você conhece bem São Paulo. Você acompanha isso aqui há um tempão. Sim. Me diz, qual contrato que já foi rompido nessa cidade? Qual? Algum? Poucos, né? Eu não lembro. Eu tô louca pra ver um. Não sei, não tem. Você fala de grande porte, né? De grande porte. Por quê? Porque é isso. Primeiro, domina a cidade inteira, 20 anos. Pô, aí acaba os 20 anos. Pô, meu amigo, você não fez. Ah, legal, vamos renovar. Pô, como assim, cara? Sim. Sabe? É um absurdo isso, é um descaso com a população. Se a gente olhar para a pesquisa hoje, a gente vai ter um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A Marina Helena estaria fora desse segundo turno hoje. Você votaria em quem num segundo? A gente vai saber lá. Eu vou votar do lado de quem tiver contra a esquerda. Quem tiver. Boulos nunca. O que eu deixo claro é quem tiver contra o Boulos, contra a Tabata, contra o Datena, eu vou votar. Sempre. E se for um segundo turno Tabata e Boulos? Não vai acontecer isso, pelo amor de Deus. Não vai acontecer. Não tem nenhuma chance disso acontecer. Não trabalho com essa hipótese. Crescimento do Pablo Marçal poderia mudar ainda mais o cenário e te fazer, de alguma forma, repensar a tua candidatura? Paulo, assim, sinceramente, eu vejo as ideias do Pablo, de alguma maneira, se parecem com a minha. Mas, assim... eu ainda acho que nós temos propostas melhores. Então, eu vou até o fim por conta disso. Eu não vejo ninguém hoje pleiteando esse cargo que tenha maior capacidade de resgatar São Paulo, de fato fazer uma limpa nos contratos, de fato fazer um atendimento bom para a população, de fato fazer uma gestão competente como aquela que reelegeu o nosso governador agora no primeiro turno, como os 93% do nosso prefeito, 88% do outro... 80 do terceiro, entendeu? Eu vejo isso. O novo, quando tem a chance de ir pro executivo, cara, quando tem a chance de ir pro executivo, assim, muda completamente a vida das pessoas, entendeu? Por quê? Porque nós atraímos pessoas técnicas e competentes. É isso, é só colocar a gente... Eu vi isso acontecer em Brasília nas estatais. O que foi feito? Colocamos... gente honesta e competente à frente de todas as estatais. Indicamos isso para aquelas empresas privadas em que o governo tinha participação. A gente descobriu que o governo tinha participação em 700 empresas. Colocamos nomes técnicos competentes. O que aconteceu? Veio de um prejuízo de bilhões para um lucro extraordinário. A dívida era maior do que o ativo das empresas. Hoje o ativo é muito maior do que a dívida. Como é que foi feito? Eu fiz a conta. Somando tudo isso, dá 1 trilhão e 300 bilhões. Tem ideia do que é isso? É muito dinheiro. São 13 anos do orçamento de São Paulo. Que foram economizados? Depois da sangria do PT? Não, que foi feito arroz com feijão. A verdade é que eles conseguiram jogar fora 1 trilhão... fora não, a gente sabe, para os amigos, né? Muita gente foi beneficiada com esses valores, não só de corrupção, mas a má gestão, todas as empreiteiras que deixaram sucata. Então, essa que é a realidade, o mau gasto do dinheiro do pagador de imposto, é uma coisa impressionante. Então, se a gente coloca pessoas que realmente entendem daquilo que estão fazendo, as melhores pessoas para a saúde, para a educação,
bons gestores, gente que está ali de fato para servir, muda a vida. Eu toda vez que converso de alguma forma com alguém que se diz liberal, eu procuro entender aquela diferença entre ser liberal na economia e conservador nos costumes. Para mim não entra essa história. Ou você é liberal ou você não é liberal. O que é a Marina? Eu tenho uma combinação dos dois. Como que funciona isso? Você ser liberal porque eu acredito na família, eu tenho os meus valores. Você é contra o aborto, por exemplo? Eu sou contra o aborto. É um dos exemplos clássicos. Liberação da maconha. Sou contra a liberação de drogas, principalmente por conta das crianças. Mas você não acha que isso de alguma forma choca com a visão liberal? Não, eu acho que a questão do aborto, não. Tem tanto liberais quanto os libertários contrários, no sentido de que aí é uma briga entre o que é propriedade e o que é vida. Né? Eu vejo o feto como vida. Uhum. Então, acho que ninguém pode tirar o seu direito à vida, à propriedade, à liberdade. Alguns veem como uma propriedade da mulher. Eu não vejo como uma propriedade da mulher. Eu tenho propriedade sobre o meu corpo. A partir do momento em que eu gerei uma vida, é ele. É um outro ser. Eu vejo como dois seres. Eu vejo a mãe como um lugar ali que está dando... Mas eu não vejo isso como uma propriedade, entendeu? Nesse sentido. Então, acho que tem esse conflito. E eu acho que alguns defendem, outros não, exatamente por isso. Porque ali é um caso clássico... Claro. De que tem duas visões. Ser de direita é ser bolsonarista? Não acredito. Acho que ele é o maior líder hoje da direita. Não tenho dúvida disso. É só ver que uma arrasta multidões. Né? É inquestionável isso dentro do Brasil. E existem valores que nós temos em comum, né? Que a direita tem em comum. Eu vejo que essa questão da segurança, a mesma coisa, pelo menos do meu ponto de vista, que trabalhei no governo, exatamente no Ministério da Economia, eu vi que do lado da economia, ele deu carta branca para o Paulo, sabe? Paulo Guedes. E o Brasil saiu muito bem. O Brasil, nesse sentido da economia, pegou uma bela de uma pandemia, cresceu mais, com menor inflação do que os outros países do mundo, com menor endividamento, com menor gasto, sabe? Não teve aumento de tributos, primeira vez na história desse país que você não aumentou gastos. Então, assim, foi uma escolha, né? De política econômica que foi liberal, né? Na parte da economia. Então, eu vejo que, óbvio, que tiveram algumas coisas menos que a gente gostaria, mas pro parâmetro do Brasil, foi a primeira vez que a gente não teve aumento de gastos. Pelo contrário, Paulo, a gente teve queda. Pô, desde que eu me entendo por gente, o Brasil não cresce por isso. Primeiro foi a gente tem diversos tributos, né? A hiperinflação, aumento desenfreado de tributos. Agora tá vendo aí, olha aí, o Haddad, taxa daqui, taxa de lá, taxa aqui, taxa lá, todos os negócios, todos os memes, isso aí é uma reação da população que não aguenta mais pagar tanto imposto. Mas a grande verdade é essa, a gente já está super endividado, a gente tem a maior taxa tributária entre os países emergentes, o maior nível de dívida entre os países emergentes, por isso a maior taxa de juros, que não deixa a gente crescer, né? Mas é uma consequência desse desequilíbrio. E bem ou mal, ele fez o dever ele deu carta branca para que o Paulo pudesse fazer o dever de casa. Eu sempre procuro, de alguma forma, toda vez que alguém vem falar do Bolsonaro, de pensar o seguinte: você fez um discurso muito enfático contra a corrupção em relação à prefeitura, mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro está indiciado no caso das joias. Isso não seria uma incoerência? Eu acho que é tão, assim, uma coisa em comparação com a outra. Mas corrupção não é corrupção, independente? Não, tem uma grande dúvida ali de se as joias foram dadas para ele, se era de fato para a União, o que está sendo feito. Ele, desde o início, está mostrando boa vontade em fazer tudo, sei lá, devolve, ou seja lá o que for. É tão, assim, você pega os escândalos, cara, a gente está falando de 6 bilhões só da Petrobras de corrupção. 6 bilhões. Tipo assim, não é. Você pegava as empresas, o nível que chegou, é só isso, é isso. Durante o governo, ali, os 4 anos de governo, foi 1 trilhão e 300 bilhões entre lucro, valorização de ativo, queda de dívida. Esse foi o valor da perda de valor que esses caras tiveram na outra coisa. Não passa nem por perto o nível de corrupção que existia no Brasil. Aliás, a gente ficou tanto tempo sem ouvir nenhum escândalo no jornal.
Verdade seja dita. O que a gente viu em termos de ministérios, em termos de empresa? Eu vi ali, a gente teve bem ou mal carta branca para blindar. Não que não chegassem nomes, chegavam nomes a rodo. E eram milhares de nomes que tinham de indicação para essas empresas, tanto as empresas estatais como aquelas em que o governo tinha participação. E tinha ali carta branca para barrar nome ruim, entendeu? Então, assim, não acho, nem assim, não vejo um paralelo razoável nisso aí. A gente falou bastante de Bolsonaro, ele foi eleito com a pauta da segurança pública, né? Como é que você interpreta a prefeitura nesse papel? O que você faria? Protagonismo. Não é à toa que o meu vice é um coronel, é um cara brilhante, além de tudo um ser humano incrível. E o meu ponto, como é que é o protagonismo da prefeitura? Guarda Civil Metropolitana pode sim ser uma polícia municipal. E ela tem que andar junto, integrada, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A mesma coisa, então, os equipamentos de segurança. Você é a favor de criar a Polícia Municipal? Totalmente a favor. A nossa proposta é triplicar o orçamento de segurança. Hoje a prefeitura gasta 1% só em segurança, é nada. Então, para ter protagonismo não adianta. Então, a gente vai aumentar isso para 3%. E não falta lugar para tirar, tá? Sobra. Dá para diminuir um monte de ineficiência. E aí, investir para dobrar a guarda, porque o nosso número de homens na rua, mesmo quando a gente traz a Polícia Militar mais a Guarda Civil Metropolitana, que é quem está na rua, né, que seria a polícia ostensiva, vamos dizer assim, é muito baixo para o nosso número de habitantes. Então, vamos dobrar a guarda e, fora isso, investir em tecnologia. Agora, Paulo, tecnologia artificial, não burrice natural. Hoje, na prefeitura, é burrice natural. Você vai lá na Cracolândia, eu fui lá ver. Tinha uma câmera da prefeitura, eles tiveram que botar uma do Estado em cima, cara. Tá uma beijando a outra. Por quê? Porque eles não têm acesso à câmera da prefeitura. A gente tá aí, o novo Nunes, 20 mil câmeras, não sei o quê. Cara, leva nada a lugar nenhum. A verdade é que desde o Dória, tem um monte de câmera espalhada pela cidade que não leva nada a lugar nenhum. O que adianta a tecnologia? Realmente, hoje, você consegue ter reconhecimento facial, você vê se a pessoa tá no semiaberto descumprindo os horários que são previstos, se ela é procurada pela polícia. Você consegue evitar crimes, né? As câmeras hoje em dia é tão inteligente que qualquer atividade suspeita, ela começa lá a avisar. Então, incrível isso. Agora, o que adianta se não tiver interligada com a Polícia Civil? O que adianta se não tiver com o sistema carcerário, se souber quem está sendo procurado? O que adianta se não tiver integrado com a PM e aparecer lá no Copom? Nada. Então, é balela. É um monte de câmera. De novo, para gastar nosso dinheiro. Tá lá. Aliás, no centro da cidade, sabe o que eles fizeram? Eles botaram a câmera antes de botar a infraestrutura. Óbvio que roubaram as câmeras, entendeu? Porque elas não estavam nem filmando. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é uma vontade de não dar certo. Eu não tenho dúvida que, se tiver um protagonismo da prefeitura, de fato, e por isso que eu chamei o coronel, porque o meu secretário de segurança vai ser da Guarda Civil e o vice é da polícia. Por quê? Porque eu quero mostrar que segurança é prioridade e eles vão trabalhar junto para articular tudo isso com o Estado. E aí, cara, juntando ali com o time do Derrite, fantástico, entendeu? Tenho certeza que a gente debela o crime aqui na cidade. Existe solução para Cracolândia? A primeira solução para a Cracolândia é ela não aumentar. De novo, a gente quero nem saber se vai acabar, né? Eu quero saber se existe algum tipo de solução que possa, no futuro, o problema, surtir algum efeito. O que mais me espanta é o seguinte, a gente sabe que as Cracolândias hoje estão espalhadas pela cidade. São inúmeras. Vou te dar um exemplo. Eu fui chamado pelos moradores do Bom Retiro. Cheguei lá, a Ponte Cruzeiro do Sul tem passagem de pedestre. Ela está fechada. Por quê? Porque lá o tráfico está dominando. Então, porque os traficantes estão trabalhando, as pessoas não podem passar. Olha que maluquice. Mas tem uma discussão de internação compulsória ou não? Perfeito. Enfim, então, o que você defende? Mas o meu ponto primeiro é o seguinte. Primeiro ponto, a gente não pode deixar aumentar. A gente tinha 5 mil moradores de rua, hoje a gente tem 80 mil. Se a gente deixar, daqui a pouco os 80 mil vão ser cracudos. A pessoa vai virar dependente química se não tiver alguma opção. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa, sim, ajudar com a questão de tirar as pessoas da rua, ter um lugar para elas dormirem, com assistência social. Junto disso, a gente tem que, sim, colocar de volta no mercado de trabalho, capacitação. E aí o Zema tem um programa excelente em Minas Gerais, que é o Trilhas do Futuro, que já capacitou mais de 150 mil pessoas. Então a ideia é essa. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem, sim.
entendeu? Eu acho que o melhor programa social é o emprego. Então, a gente precisa capacitar. Vamos treinar para ser manicure, pedreiro. Normalmente, essas pessoas tinham alguma profissão. Então, vamos ver o que é aquilo que elas gostam de fazer para trabalhar nisso. Agora, tem um problema grave de segurança. Hoje, dentro da Cracolândia, segundo a entrevista do Derrite, última que eu assisti, em que ele fala do monitoramento do fluxo, 60% dos que estão ali têm passagem ou são procurados pela polícia. Então, desculpa, tem um problema de segurança. Que boa parte disso deveria estar em cana. Esse é um primeiro ponto. E aí... Que também tem a ver com a legislação. Né? Que tem a ver com a legislação, tem a ver com o Estado. Agora, de novo, se o prefeito de São Paulo tem protagonismo, e ele tem que ter protagonismo, ele vai lá e muda a legislação. Aliás, bem ou mal, o nosso secretário de Segurança foi para lá para votar ao final da saidinha, articular e conseguiu passar. Então, não tem essa. Entendeu? O executivo tem um papel fundamental. O executivo da maior cidade do país, aí o papel é maior ainda. Ele toma esse papel se ele quiser. Então, eu acredito que a gente tenha, saibam, eu, prefeita de São Paulo, a gente vai ter uma pessoa batendo nessa tecla o tempo inteiro e brigando lá no Congresso para que essas leis sejam mudadas, porque precisam ser mudadas. Mas que lei? Então, você fala do Código Penal. Do Código Penal, que hoje em dia você tem progressão, você não fica nada. Toda essa questão do regime carcerário, que fica esse blá 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 de que a gente tem uma superpopulação, isso e aquilo. Cara, em todo lugar do mundo, vamos ser franco, tem 1% da população do mal, que é quem comete mais de 2/3 dos crimes. Quando não são psicopatas, porque em torno de 1% da população também é psicopata. E normalmente essas coisas estão juntas. Então, assim, essa turma tem que estar na prisão, não tem essa, entendeu? Por quê? Porque todos os estudos feitos mostram... Bom, eu gosto de estudar. Desde Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, exatamente sobre crime. Crime é uma questão de custo-benefício, entendeu? Você não pode ter uma facilidade. Agora, um país... Mas as cadeias estão superlotadas, né? Abre mais. Porque a nossa população carcerária é pequena em relação... Com dinheiro público. Tem que abrir. Isso aí é fundamental. A gente paga 40% de imposto e não tem segurança? Cara, pra mim, liberal, governo tem que prover segurança. Pra qualquer liberal. É um fato. Você não pode ter a lei do mais forte sendo imposta, que é o que a gente tem hoje. 8% apenas dos crimes hediondos, né? Dos homicídios são desvendados. E quantos desses ficam presos? Fora os que não são nem investigados. Exatamente. Então, isso é uma loucura. Não dá, Paulo. Então, eu concordo com você. Não é uma questão... Agora, o que a gente pode fazer é prende. Fiscaliza, manda pro juiz, manda a câmera, manda o vídeo, mostra que foi, faz não sei o quê, e infernizar a vida. Hoje em dia não tem isso, entendeu? Sim. Tanto que eu vejo que teve uma mudança muito forte. A gente tá falando da Cracolândia, então só para terminar. Só para terminar a questão da Cracolândia, acho que tem uma questão de segurança, e fora isso, tanto uma questão de segurança grave por conta do crime organizado, que é intolerável, e dentre os usuários também tem pessoas criminosas. Outro ponto, 60% estão lá há mais de 5 anos, 10 anos. Essas pessoas não respondem mais por si. Eu sou a favor da internação compulsória, sim, nesses casos. Não é o prefeito que faz a rodo, não. É individualizado, mas a gente tem que alertar a comunidade médica para fazer alguma coisa a respeito. O cara ali, naquela situação, ele não tem condição de tomar uma decisão por si mesmo. E ele não pode atrapalhar a vida de todo mundo, todo o resto. Então, esse, para mim, são os 2 pontos. Agora, voltando na questão da segurança. Olha o que o Derrite fez depois que entrou. Há quanto tempo o governo do estado não atacava o crime organizado? Tá aí, eles estão falando, sei lá, mais de 300 toneladas de drogas apreendidas, mais de 1,5 bilhão de prejuízo que foi dado ao PCC. Por quê? Porque tem ali uma vontade clara do enfrentamento. E, cara, ao redor do mundo, a gente tá vendo que governos linha dura têm tido, sim, êxito, né? O Bukele, bem ou mal, pode argumentar em diversos outros fatores, mas o cara acabou com a criminalidade de um dos países mais violentos do mundo. O cara reduziu. Hoje ele é melhor do que qualquer país de primeiro mundo. Como? Uma política linha dura. E eu acredito nessa. Porque é a base de tudo. Você tem uma filha. Sim. Eu agora tenho 2. Tem algo para você mais importante do que a segurança? Não. Cara, 100% das pessoas que saem do Brasil... Não só para mim, mas para todos os paulistanos. Hoje a questão da segurança é a número 1, né? Totalmente. Isso só que independe de bairros, né? Independe. Porque já ficou algo rotineiro para todas as regiões da cidade. Né? Não, se a gente pega, onde é que a gente tem o maior número de roubos de celulares e tudo? Ali no centro, sim, na região central. E aí, o que acontece? Pô, uma arma apontada para sua cabeça, cara? Sim.
ela agride seu direito à vida, à propriedade e à liberdade. Claro. Tipo, é um triplo, né? Então, assim, não dá pra aceitar. Rua, né? Não faz sentido. Cara, acaba com a economia, acaba com a sua liberdade, acaba com o prazer de viver na cidade, tudo a base é essa. Então, assim, a gente tem que ser duro em relação a isso. Deixa eu falar um pouquinho de cultura. Na gestão da Marina Helena, vai ter dinheiro público no carnaval? Cara, tem que fazer a conta para saber quanto que a cidade ganha com isso. Se a cidade ganhar múltiplas vezes aquilo que é investido, sim, porque faz parte da economia. Mas precisam me mostrar que ganha múltiplas vezes. Porque eu já vi aí que tem um monte de multiplicador. Mas cadê a conta? Vamos ver a conta. Quero ver a conta. Vamos ver a conta. Tem que ver a conta. Entendeu? Porque eu vejo uma prefeitura colocar dinheiro em qualquer coisa, tem que ser coisa que tenha um retorno maior para a sociedade. Então é isso, certo. A gente vai ter que ver. A gente viu a sua gravidez através do noticiário, principalmente depois daquela foto que você postou com a eleição do Milei, enfim. Como é que foi para você esse processo, assim? Porque a gente viu muitas críticas. Como é que é uma mãe que está prestes a parir, vendo tudo isso na internet, gente xingando? Eu descobri que é o seguinte, tem mulher, né, de esquerda e de direita. Eu aprendi isso, não é mulher, né? Essa mostra a grande hipocrisia, assim. Me xingaram de todos os nomes possíveis. Gente, pra quem aqui não chegou a ver, eu postei uma foto em que tava o fone de ouvido na minha barriga e aquele discurso do Milei que ele fez no Fórum Mundial. Que, aliás, um belo discurso para quem gosta de economia como eu, ele mostrando que o capitalismo foi o sistema que mais tirou pessoas da miséria. Ponto. É esse o discurso dele. Ele mostrou, por A mais B, que antes do capitalismo todas as pessoas viviam igualmente na miséria, que os regimes socialistas mataram centenas de milhares de pessoas e foram responsáveis pela pobreza que a gente está cansado de ver na Venezuela, tudo isso, e que o regime capitalista foi o que mais tirou as pessoas da pobreza. Foi isso o discurso. Eu botei ali como mostrando que meu filho estava ouvindo aquele discurso. Por quê? Porque tiveram vários memes em relação ao Milei. Na hora que ele fez aquele discurso, até o Elon Musk postou uma foto. Todo mundo colocando como se estivesse ouvindo em ambientes inusitados. E eu fiz aquilo. Paulo, a repercussão que eu era uma louca, que eu não merecia ser mãe, que deveriam tirar a criança. Desse nível. Uma coisa assim, absurda os ataques que eu recebi. E como é que é isso para uma mãe que tá prestes a parir? O meu ponto é o seguinte, é inaceitável ser mulher, mãe de direita. Eu sou mulher, mãe de direita, caramba. Qual que é o problema? Entendeu? Eu vi o que é hipocrisia. Para mim foi muito assim, eu tô na política. Quando você se torna uma pessoa pública, você tá aberto a críticas. Agora, críticas para melhorar alguma coisa, críticas, um absurdo como esse, da maneira que foi feita, o que eu vi é essa hipocrisia das pessoas, entendeu? De que se fosse uma mulher de esquerda, tudo bem, se for não sei o que, sabe? É uma coisa, é como se existissem dois, entendeu? Não é pelas mulheres, sabe? Não é pelos negros. Não, é por quem é de uma determinada ideologia. Se você é de esquerda, tudo bem. Aí sim, você é minoria, você é o oprimido. Agora, se você é uma mulher, uma mãe bem-sucedida, aí... E de direita, cara? Não. Não tem nenhum tipo de perdão. Não há perdão para esse tipo de pessoa. É isso que eu vi. Comentários ridículos, entendeu? Mas eu não me abalo. Eu tô na vida pública. Eu quero realmente... Eu sei que é um desejo genuíno de fazer o bem na vida das pessoas. Tudo isso que vem, na verdade, me torna mais forte. A partir daquilo ali, eu vi como é realmente baixo, né, o jogo e como a gente precisa mudar isso. Agora, eu não acredito que aquilo ali representa a maioria da população. Se eu acreditasse que aquilo ali representa a maioria da população, eu não estaria... me colocando, né, sendo vidraça nessa hora. Eu realmente acredito que os valores da população não são aqueles. Eu sempre faço essa pergunta para finalizar a conversa para todos. Qual que é o maior sonho que você tem em relação a São Paulo? Ver essa cidade de novo liderando. Ver essa cidade liderando. Eu falo, eu queria muito cuidar de São Paulo, cuidar das pessoas, desenvolver a cidade e devolver para ela aquele espírito que sempre teve de liberdade e de liderança. Tá lá, é a nossa bandeira, não duco orduco, não sou conduzido, conduzo. São Paulo tem que ter protagonismo no Brasil, Paulo, protagonismo. A gente precisa ser um lugar que a gente volte a atrair.
Hoje, infelizmente, 6 em cada 10 moradores dessas cidades gostariam de sair daqui para o interior. Não estou falando que é para fora, não. Mas para algum outro estado, para o interior, para algum outro lugar, porque eles não se sentem acolhidos e não têm mais oportunidade. Isso é muito triste. Eu escolhi São Paulo. Eu vim para cá há 20 anos e São Paulo me deu tudo. Eu amo essa cidade. Eu não quero que os meus filhos saiam daqui. Sabe, eu quero de fato uma cidade em que eles tenham orgulho de viver. Então, esse é o meu projeto para São Paulo, que as pessoas voltem a ter esse orgulho, que a gente volta a ter esse brilho de liderança que nunca deveria ter ido embora. Marina Helena, candidata oficializada na última convenção do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você, foi um prazer. Posso deixar as minhas redes? Por favor. Marina Helena BR, se você gostou, entra lá, Marina Helena com HBR, vem conhecer mais sobre as propostas, tem muita coisa boa. E para você que ficou com a gente até aqui, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e a gente vai postando aí as conversas com os prefeituráveis. Até a próxima.